eu agradeço a presença de todos em mais uma reunião da disciplina de Urologia. Hoje, a apresentadora dos casos será a nossa R5, Bárbara Ferrarese. Bárbara, vamos começar então. Tá certo. Vocês estão vendo aí na tela? Sim. Bom dia. Vou começar a apresentação dos casos clínicos. Primeiro caso, um paciente do sexo masculino, de 29 anos, ele é técnico de enfermagem, casado, tem 2 filhos. Comparece com uma queixa de aumento do volume testicular direito há cerca de um mês, associado à dor local. Ele relata esse aumento do volume com uma consistência endurecida e com uma dor de leve a moderada que começou há cerca de uma semana. De antecedentes, ele realizou vasectomia há 6 meses. No pós-operatório, teve uma infecção de ferida operatória com uma orquite discreta, mas que teve recuperação completa. Os quadros na ordem temporal não se sobrepõem. Além disso, de antecedentes, também tem uma obesidade grau 1, sem outras comorbidades. No exame físico, o paciente tem um IMC de 30, não foi possível palpar nenhuma linfonodomegalia, não tinha nenhuma alteração no abdômen também. O testículo esquerdo estava normal palpável, e o testículo direito apresentava um nódulo de consistência endurecida, de cerca de 3 centímetros de diâmetro, no polo inferior testicular, indolor à palpação. Você ia falar alguma coisa? Sim. Puxa vida, ô Samu, veja, esse paciente ele fez uma vasectomia há 6 meses e apareceu depois com uma lesão de 3 centímetros no testículo, não? Em 6 meses. Você poderia comentar alguma coisa? Eu acho que esse aspecto é importante, né? Porque quando faz a vasectomia, a gente normalmente palpa o testículo, né? Eu acho que há 6 meses, provavelmente, esse nódulo já devia estar lá. Agora, a gente não pode dizer que esse nódulo está lá, porque depois de uma cirurgia, 6 meses, nódulo no testículo é diferente quando faz a vasectomia, quando a gente palpa o nódulo fora do testículo, né? Forma granuloma, isso aí. Agora, nódulo no testículo, com esse quadro clínico, a gente tem que afastar um tumor de testículo. E o ultrassom associado a Doppler é fundamental para fazer o diagnóstico diferencial. Bárbara, pode seguir. Certo. Exatamente. Foi feita uma ultrassonografia, que a gente não tem acesso às imagens, mas mostra o testículo direito de dimensões normais, o parênquima com uma textura já meio heterogênea, talvez sequela da orquite que ele teve, e uma área nodular no polo inferior de 29 por 27 milímetros, com contornos regulares e algumas áreas císticas de permeio. Então, depois desse achado, foi solicitado marcadores tumorais para o paciente, que ele apresentava um HCG elevado e alfa-fetoproteína elevadas também. O LDH era normal. Isso tudo foi inicialmente em outro serviço. E aí, a conduta a ser tomada nesse momento, acredito que não tenha muito dúvida de fazer a orquiectomia. Foi feita a orquiectomia direita por via inguinal, sem intercorrências, e no anátomo patológico dessa primeira cirurgia, veio uma neoplasia germinativa mista, não seminомatosa, do testículo direito, com 60% de componente de tumor sacrovitelino, 10% de carcinoma embrionário, corocarcinoma 10% e 10% também de teratoma. Como é de costume, no pós-operatório, né, no PO10 foram coletados novamente os marcadores e houve uma redução do nível dos marcadores, porém não o suficiente para atingir a normalidade. E curiosamente foi realizada depois da cirurgia a tomografia de estadiamento, mas estou lembrando que não muda muito a conduta da orquiectomia. Então, essa tomografia a gente também não tem as imagens, mas mostra 2 nódulos retroperitoneais com realce heterogêneo, com áreas de necrose de permeio,
sendo que o maior deles tem 7 centímetros de diâmetro e outro de 2 centímetros, sugestivo de acometimento secundário. No tórax apresentava apenas micronódulos calcificados inespecíficos. Então, diante desse achado de linfodonomegalia retroperitoneal, ele veio encaminhado para a Unicamp, para urologia e oncologia. Então, com esses exames que a gente tem, o estadiamento inicial ficou como um T1, N3, M0, S1. Muito bem, Bárbara. Então, o paciente já veio alguma coisa manipulado. Nós tivemos acesso à revisão dessa biópsia inicial ou não? Não. Tá. Veio somente com o diagnóstico descritivo da biópsia, né? Sim. Bem, eu queria perguntar, então, para um dos residentes, para a Marina. Marina, numa situação como essa daí, o paciente já chegou com um estadiamento relativamente completo, né? E com esse diagnóstico, qual seria a conduta? Marina? Escutando? Bom dia. Bom dia. Só, Bárbara, você podia voltar um pouquinho no laudo só para ver o tamanho do 7 centímetros? Eu acredito que esse paciente precisaria fazer um segmento bem próximo, né, com a gente. Acho que ele precisaria fazer um segmento com a oncologia também, para ver a questão de quimioterapia. E talvez ver porque um linfonodo de 7 centímetros talvez não seja tão fácil achar no intraoperatório. Então, acho que eu acompanharia com um exame de imagem e pediria a opinião da oncologia também. Muito bem. Wagner, você participou da condução desse caso? Poderia comentar? Oi, Cássio, bom dia. Bom dia a todos. Nós participamos de uma fase mais tardia. Esse paciente foi inicialmente manejado pelo pessoal da oncologia e eu acho que tem que desligar o Celso. E esse paciente tem indicação já de quimioterapia. Esse paciente é um paciente que tem uma linfonodomegalia decorrente provavelmente do tumor. É um tumor não seminomatoso, agressivo, tem componente de carcinoma embrionário. Então esse paciente merece pelo menos 3 ciclos de quimioterapia. Eu acho que no momento é essa a conduta para esse paciente. E ver a resposta, obviamente, acompanhar com tomografia a cada 3 meses para ver se tem recidiva ou se tem uma boa resposta. Isso vai depender do acompanhamento, obviamente, mas quimioterapia no começo. Helena, você está aí também, você participou desse caso. Como foi conduzida a quimioterapia? Foi feita quimioterapia, Bárbara? Foi sim, ele é um estágio 2C, foi feito, e a indicação é fazer 3 ciclos de PEB, mas como na época a gente estava sem a bleomicina, a gente fez o esquema EP, se eu não me engano, 4 ciclos, né, Bárbara? Isso, foram 4. Ótimo. E aí, evoluiu bem, Bárbara? O paciente teve boa tolerância à quimioterapia, e aí foi solicitada a tomografia de controle. Só aqui um panorama dos marcadores do paciente ao longo do tratamento. Então, após a orquiectomia, houve uma queda moderada no HCG e no alfa-feto, e depois do início já da primeira quimio, houve uma queda mais expressiva no nível dos marcadores, que se mantiveram em queda até o final da quimioterapia. Então, após o final da quimioterapia, foi solicitada uma tomografia computadorizada com contraste, e nesse corte, esqueci de deixar a seta, mas é possível ver uma massa linfonodal com 3,9 centímetros no maior diâmetro, adjacente aqui à cava, à aorta e aos vasos renais, também em contato íntimo com o duodeno. Essa aqui desconfigurou um pouquinho a imagem, mas seria para mostrar mais a proximidade da lesão com o duodeno, que é bem próximo, mas sem sinais de invasão dessa estrutura. Agora aqui no corte, desconfigurou um pouquinho. Vou só aumentar aqui para ficar melhor para ver. Não sei o que aconteceu. Vou aproveitar aqui para mostrar com seta. Vocês estão vendo a minha seta? Que mostra aqui
as estruturas aqui, o duodeno, bastante próximo. E aqui também a proximidade de grandes vasos. Então, bem próximo aqui a aorta, a veia cava. E aqui também a proximidade com a que é o fundinho do tumor. Então, aqui a veia renal à esquerda e à direita. Muito bem. André, bom dia. Com esse quadro, qual ciclo de EB? Qual que seria aí? Como você seria? Qual que seria o Estão me raciocínio? ouvindo? Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Ok. Eu acho que tem alguns comentários que eu gostaria de fazer nesse caso. Primeiro é a importância de você acompanhar os marcadores semanalmente no tratamento desses pacientes, porque a negativação dos marcadores antes do segundo ciclo, ou até o segundo ciclo, é um forte indicador de prognóstico. Também é importante isso ser considerado, porque quando existe resíduo anatômico no reto peritônio, essa informação é uma informação relevante para você eventualmente deixar essa massa e acompanhar. Mas tem um critério anatômico que eu acho que ele ainda vamos dizer, o standard da consideração de encaminhar o paciente para a linfadenectomia radical retoperitoneal, que seria indicada nesse paciente, que é o percentual de redução da massa. O que eu quero dizer? Quando você inicia o tratamento e tem uma tomografia, tem um volume linfonodal retroperitoneal estabelecido, depois que você conclui a quimioterapia, mesmo com a negativação rápida e permanente dos marcadores, se não houver uma redução de pelo menos 90% do volume dos linfonodos retroperitoneais, a indicação de linfadenectomia radical retroperitoneal é formal. Esse é o comentário que eu quero deixar. Sim, André. Bárbara, como é que foi concluído, então? Tudo bem. Então, esse paciente foi submetido a uma linfadenectomia retroperitoneal por via videolaparoscópica. E aqui tem um vídeo da cirurgia. Essa cirurgia, o Elcio poderia fazer alguns comentários durante o vídeo, Elcio? Você que participou junto com o Wagner, né? Sim, posso fazer, embora eu aqui no centro médico está picando um pouquinho aqui o som, não sei se meu som vai sair bom aí, sabe? Mas eu acho que a Bárbara pode comentar que ela participou da cirurgia também, eu acho que o som dela vai sair melhor aí, mas eu posso responder alguma pergunta se for preciso. Bárbara, então, segue. Então, tá bom. Na cirurgia, primeiro, o posicionamento do paciente é importante. Ele fica em decúbito de Trendelenburg, com as pernas em posição de semilitotomia baixa. Aqui a posição dos trocárteres inferior. E aqui o início da dissecção começa pela abertura peritoneal e começa... A gente fez um template assim, de baixo para cima inicialmente, né? Começando a partir dos vasos ilíacos, né? Da ilíaca externa, e limpando dentro dos limites anatômicos do template da dissecção. E seriam lateralmente a veia gonadal, medialmente até o interaortocaval contralateral, superiormente até a veia renal. Então, aqui já está na dissecção um pouco mais cranial, rente à aorta. Aqui, já passei. Mas, inicialmente, ainda mais a linfadenectomia. Aqui foi feita a reparação do ureter esquerdo, e o ureter direito já estava reparado, para a gente evitar qualquer lesão e para definir bem os limites anatômicos. E essa massa linfonodal tinha uma neovascularização importante, com alguns vasos até que calibrosos indo em direção a ela, nutrindo essa massa. Aqui estamos nos aproximando do limite superior
da massa retroperitoneal, veja como ela é bem delimitada, tem uma pseudocápsula, e aí realizando a dissecção cranial. Agora, numa parte delicada da cirurgia, que é o descolamento da lesão da veia cava, que foi possível fazer por completo sem nenhuma lesão, que não havia invasão vascular. Agora, realizando a secção do limite lateral, esse vaso era uma neo-veia que ia em direção ao tumor, que foi clipada com hemolock seccionado. Como ela era mais calibrosa, a gente reforçou com 2 hemolocks, um para cada lado, para evitar soltura ou qualquer intercorrência. E aí prosseguimos a dissecção até a topografia da veia renal. Aqui, após o começo, já dá para ver os vasos bem limpos, sem nada na frente deles. E superiormente, cranialmente, né, a gente vai chegar até a veia renal. Uma cirurgia bastante trabalhosa, porque a gente está a todo momento trabalhando próximo de estruturas nobres e de grandes vasos que, se tem alguma lesão inadvertida, compromete muito o andamento. Então, foi feito bem, com bastante cuidado, bastante cautela, e aí acho que é a secção final, a última ligada para a gente poder tirar a peça. Bom, então aqui, já com a peça solta já, dá para ver bem os vasos ilíacos aqui embaixo, o ureter lateralmente, a veia cava e a aorta limpas. Ali a saída da mesentérica inferior também tá limpinha. Ó, aqui embaixo tem, o aspirador está mostrando ali o ureter, subindo em direção a ele. Essa gordurinha que ficou aí tá lateral ao ureter, então já não faz parte do nosso template de dissecção. E essa foi a peça final, o aspecto final da nossa linfadenectomia. Aqui no aspirador, aqui tem cerca de 200 ml, nesse aspirador a gente trabalha com 2, e nesse 250. Então, o sangramento total em menos de 500 ml. O anátomo patológico, depois o Dr. Leandro vai comentar para a gente. E aqui eu separei um esquema do RIMA, que eu fiz uma sobreposição com desenho para mostrar os limites anatômicos que são incorporados na nossa dissecção. Muito bem, Bárbara. Wagner, você participou, você queria agregar alguma coisa de comentário cirúrgico aí, algum aspecto técnico? Cássio, participei sim, eu acho que é um momento histórico, né, uma realização dessa cirurgia na Unicamp. Eu acho que a gente tem que agradecer algumas pessoas, porque foi uma cirurgia de mais de 7 horas de duração, e o colega, o Arnaldo Fazoli, que tem muita experiência, veio da USP para fazer essa cirurgia. O Dr. Elcio, que está assistindo essa reunião aqui, também participou. Eu acho que, tecnicamente, ele tem mais condições de dizer sobre a cirurgia até do que eu. O Elcio tem bastante experiência com esse tipo de procedimento. Foi um procedimento difícil, muito bom para o paciente, e 7 horas uma posição difícil, né? O paciente teve alguns probleminhas que a Bárbara vai comentar, mas a cirurgia foi muito bom do ponto de vista oncológico. O gold standard ainda é a cirurgia aberta, né, Cássio? Acho que é importante deixar realçado aqui. Agora, a robótica vem facilitando muito esse acesso laparoscópico. E a gente fez da maneira mais possível, né? Uma laparoscopia na nossa realidade aqui, né, de Campinas, da Unicamp, onde nós não temos robô, foi feito por via laparoscópica com pleno sucesso no resultado oncológico. Eu gostaria que o Elcio comentasse alguma coisa desse caso aí, se você permitir, Cássio. Sim, pode falar, Elcio. Algum detalhe aí? Nós estamos aprendendo a fazer essa cirurgia. Nós temos uma experiência inicial de 4 ou 5 casos de linfadenectomia, mas por essa técnica que entra com a ótica e os trocárteres por baixo, olhando de baixo para cima, é a primeira vez que eu participo.
Então, eu chamei o Arnaldo Fasoli, que também está com uma experiência inicial lá no ICESP, ele tem 7 ou 8 casos de linfadenectomia desta maneira, e realmente dá uma exposição muito boa, a gente fica muito à vontade para operar. É uma cirurgia delicada e demorada, mas é uma técnica muito boa, então nós estamos ainda aprendendo a fazer. E, claro, tem as limitações de material aí na Unicamp, porque o bom é quando tem bisturi harmônico, quando tem ligachur, quando tem umas pinças atraumáticas melhores, aí nós tivemos que usar o que tem, mas deu para fazer muito bem, graças a Deus, correu bem a cirurgia. Ótimo. Bárbara, vamos seguir. Ô, Cássio. Diga, André. Ô, Cássio, talvez o Wagner responda isso rapidamente. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa aberta? André, essa cirurgia é difícil. Ô, Cássio, eu ouvi a pergunta, obrigado. Essa cirurgia é difícil de qualquer jeito, tá? Eu acho que você faria uma cirurgia mais rápida do ponto de vista se fosse aberto, umas 4 ou 5 horas. O que a gente tem observado nas cirurgias laparoscópicas é a melhora na recuperação. Então, às vezes, uma incisão menor, um sangramento menor taxa de transfusão, esse paciente recupera até o ilho um pouco mais rápido do que uma cirurgia aberta. Então, isso confere um pós-operatório, às vezes, um pouco melhor para esses pacientes. Se a gente colocar numa balança, a gente acha que é viável. Por isso que as cirurgias minimamente invasivas vêm vindo com toda essa força. Eu concordo com você, viu, André? Nós estamos numa fase inicial e a gente gasta muito tempo, porque 7, 8 horas é um tempo longo, né? Mas a gente tem que passar por essa curva de aprendizado se a gente quiser chegar nos bons resultados com cirurgia laparoscópica. Não, veja, não é uma crítica, não, é só para minha informação. Eu sou plenamente de acordo e concordo, os pacientes que são operados com cirurgia minimamente invasiva recuperam melhor. Eu não sou cirurgião, mas acompanho os meus pacientes que são operados assim, e isso é realmente um ganho. Parabéns para vocês aí. Muito bem. Bárbara, vamos seguir com a anatomopatológica? Só ainda mais um pouquinho sobre a cirurgia. Então, tempo de 7 horas, sangramento total de cerca de 500 ml, o paciente saiu de sala estubado, sem droga vasoativa, e o débito de dreno permaneceu alto na enfermaria, porém foi retirado mesmo com débito alto pela questão de evitar ficar espoliando o paciente. Como estava aberto para o peritônio, seria reabsorvido depois. Esse paciente teve uma intercorrência que o Dr. Elcio comentou no pós-operatório, que logo que ele foi estubado na anestesia, queixou muito de dor em membros inferiores. Mas foi feita toda a investigação, descartada a TVP, e ficou como uma contratura muscular. Provavelmente pode ter havido um deslize dele na maca durante a cirurgia, que acabou pressionando um pouco a região de panturrilha bilateral. Por isso a gente até manteve ele internado mais um período para observação, acompanhamento com ortopedia. Ele até teve uma elevação de CK, que depois regrediu com hidratação e alcalinização urinária. Essa foi uma intercorrência que a gente teve relacionada ao posicionamento cirúrgico. Mas no pós-operatório, o paciente apresentou boa recuperação, ainda apresentava uma discreta dor em membros inferiores, foram retirados os pontos, e ele vinha já com a coleta de marcadores uma semana após a cirurgia, que havia caído um pouquinho mais. E agora aqui, ele veio para checar também o anátomo patológico, que o Dr. Leandro vai comentar para a gente, por gentileza. Bom dia a todos. Só um comentário antes, esse caso foi do meu laboratório, a orquiectomia, mas infelizmente eu não tive tempo de fotografar. Só com relação à orquiectomia, então, só reforçando o que a Bárbara já disse, era uma lesão de 3,4 centímetros, e com pelo menos 4 componentes de neoplasia, de tipos histológicos, sem seminoma, mais ou menos 60% de tumor de saco vitelino, 20% de carcinoma embrionário, 10% de coriocarcinoma, e um componente pequeno de teratoma. A gente deu como T1 porque não vimos invasão vascular ou de outras estruturas na ocasião.
Essa peça cirúrgica, então, que a gente tem é do produto de linfadenectomia, e nós recebemos esse material com 2 grandes lesões císticas, a maior de 5,5 centímetros, centímetros, e a menor de 2 centímetros, e ainda umas áreas amareladas, além de diversos linfonodos. Nessa imagem, então, à esquerda, melhor dizendo, um linfonodo, que era o que predominava o aspecto, linfonodos reacionais, e na imagem à direita, já mostrando um linfonodo com uma extensa área necrótica, com a cápsula fibrosa. Esse aspecto, então, necrótico, realmente tinha grandes áreas com esse aspecto realmente de neoplasia necrótica, sem lesão viável considerada no meio dessa área necrótica. Próximo. E o que tinha de viável era esse aspecto. Essas lesões císticas eram de paredes fibrosas e revestidas por um epitélio mucinoso, como a gente vê aqui nessa imagem da direita, sem nenhuma atipia, que caracteriza, então, o componente de um teratoma maduro, mas metástase dessa lesão primária testicular. Então, só foi visto tecido necrótico e teratoma, e não foi encontrado outro tipo histológico na peça cirúrgica da linfadenectomia. Bárbara, está em segmento paciente? Então, esse paciente agora, ele voltou depois de 1 mês de cirurgia e está em acompanhamento. E como vai ser feito? Agora não tem até o momento ainda não tem nenhum exame novo, porque ainda está muito recente. Muito bem. Então, caso interessante, uma técnica bem difícil, um longo caminho pela frente aí para os laparoscopistas. Mas vamos dar prosseguimento, então, com o próximo caso, Bárbara? Então, próximo caso, um paciente também do sexo masculino, de 39 anos. Coincidentemente, esse paciente também é enfermeiro. E ele foi vítima de um trauma, moto versus carro, em rodovia, um trauma de alta intensidade. Foi socorrido pelo resgate da rodovia, paciente bastante grave. Então, ele apresentava uma fratura de pelve, com lesão extensa de partes moles, toda a região pélvica, perineal e em glúteo. Ele, na avaliação inicial, já foi observado que ele não tinha micção e que tinha um globo vesical palpável. E no exame também apresentava uma uretrorragia discreta. Então, por conta dessa uretrorragia, não foi tentada sondagem no atendimento inicial do pronto-socorro. Então, foi seguido as normas do ATLS de atendimento inicial. O paciente estava grave, apresentava um choque hemorrágico de foco da pelve. Então, ele foi rapidamente levado para o centro cirúrgico para colocar um fixador externo para a bacia. Então, aproveitando que o paciente já ia para o centro cirúrgico, foi feita a cistostomia aberta no centro cirúrgico também. Foi num hospital secundário que ele foi atendido inicialmente, que não tinha urologista. O paciente, na evolução, ele apresentou uma internação prolongada, apresentou infecção local associada à lesão extensa de partes moles que ele apresentava, mas teve uma boa recuperação e fechamento dessas lesões por segunda intenção, e no momento da alta hospitalar, ele foi encaminhado para o nosso serviço para avaliação do ponto de vista urológico. Muito bem, eu gostaria de discutir algumas coisas aqui, uma vez que nós contamos aqui com 2 convidados com grande experiência em cirurgia reconstrutora, o Aderivaldo Cabral Dias Filho, que é nosso aluno no programa de pós-graduação aqui do Departamento de Cirurgia, doutorando, e o doutor André Cavalcante, que é professor adjunto da Universidade Federal do Estado, lá do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, e responsável pelo ambulatório de cirurgia reconstrutora lá do Hospital Federal Cardoso Fontes. Então, vejam, esse paciente, ele acabou sendo atendido num serviço secundário e foi realizada uma cistostomia. Vado, você poderia comentar alguma coisa a respeito dessa
questão do atendimento inicial a esse tipo de paciente? Eu não tenho, assim, acho que o que foi feito, Cássio, foi o correto, né, desse ponto de vista. O que eu vejo aqui é que frequentemente se tenta capitalizar esse paciente às cegas, né, e bater nessa tecla de novo é muito cansativo, né, que não se deve tentar, né, o paciente tem evidência clara de uma... Não é uma lesão por distração, né, estabilização hemodinâmica, cistostomia, esperar essa coisa evoluir para você depois avaliar a anatomia, né? Algum comentário acerca de realinhamento, né? É uma coisa que pode ser comentada. No caso desse paciente grave nessa situação, não sei se seria a coisa mais sábia a fazer. Ele está no centro cirúrgico, que a gente faz aqui, há algumas vantagens em fazer, sim. É muito difícil que você evite um problema depois, mas ela pode simplificar a cirurgia depois. E esse comentário é interessante, o André tem uma visão sobre realinhamento, que eu acho que vale a pena ele falar. Exatamente isso, André, muito obrigado pela presença. Você tem alguma experiência com realinhamento primário? Só um detalhe, o André é da Unirio, não é da UFRJ, não, viu? Ah, é? Perdão, André. Não, que é isso. Era o UFRJ. Céu de menos. Bom dia, Cássio. Obrigado por você ter postado lá no nosso grupo o convite de participar da reunião de vocês. Bom, eu acho o realinhamento, quando ele é apropriadamente feito, ele é uma boa estratégia. Na minha opinião, ele pode transformar o seu procedimento de reconstrução num procedimento menos complexo ou, pelo menos, evitar procedimentos de reconstrução de maior complexidade. Certamente, todo mundo que lida com uretroplastia já se posicionou em frente de um caso de reconstrução cardíaca, onde você fala assim, se esse paciente tivesse sido realinhado, ele provavelmente não teria essa dificuldade, né? Às vezes com a uretra virada para o pubis, com a uretra redirecionada. Nesse caso em especial, ele é um paciente que chega grave, então esse paciente ele tem que ir para o centro cirúrgico para tratar as fraturas, as lesões que levam ele a risco de vida. Lembrando que lesões graves de bacia têm quase 50% ou mais de mortalidade, então esse paciente, gente, é uma lesão com risco de vida, ele deve ser tratado dessa maneira. Então eu acho que nesse caso não faria nenhum tipo de consideração sobre realinhamento, esse paciente deve ser submetido à cistostomia. Lembrando que o realinhamento ele não precisa ser feito nesse momento da fixação. Esse paciente ele pode ter a bacia fixada, ele pode ser feito uma cistostomia, ele melhora e ele pode ser realinhado aí até mais tardiamente, até com 7, 10 dias de evolução, tá? Então, nessa situação desse paciente, eu acho que é o realinhamento, tá? Consideração que foi descrito que ele foi submetido a uma cistostomia aberta. Muito cuidado na cistostomia aberta em pacientes que têm uma lesão de bacia, tá? Esse paciente faz um grande hematoma, uma lesão pélvica, e se você entrar de forma inadequada no espaço reto peritoneal, você pode ter problemas em relação ao controle do sangramento. Então, eu acho que esse paciente ele pode ser submetido a uma cistostomia guiada por ultrassom por via suprapúbica apenas. Então, em resumo, acho que o realinhamento é interessante em alguns casos, mas particularmente nesse caso, paciente extremamente grave, eu acho que a conduta foi completamente correta em relação à cistostomia. Só para ilustrar o caso, né, na semana retrasada, minha uretroplastia da sexta-feira, eu tive de escavar a uretra do paciente do isquio dele. Então, assim, é realmente uma coisa que a gente fica pensando. Outro detalhe da cistostomia, que é uma coisa que a gente sempre ressalta, e coloca ela na linha média, sempre. Porque essas cistostomias abertas, às vezes o pessoal coloca como se fosse um dreno ali, né? Meio lateralizado, e complica para a gente depois. Entendido. Muito bem. Então, vamos seguir com o caso. O Rodrigo está aí? Rodrigo, nós recebemos essa paciente no ambulatório, Rodrigo Bocos. E aí, como é a condução desse caso? Bom dia a todos. Bom, recebendo esse paciente, acredito que agora ele está estável, né? Já não esteja mais também com nenhuma proposta cirúrgica aí em relação à ortopedia, mas a gente precisa estudar como é que ficou essa bexiga. Então, no caso aí, eu começaria com uma uretrocistografia miccional, além, obviamente, de avaliar o dano causado aí
que ele provavelmente fez uma tomografia de entrada e etc. Provavelmente, bom, a chance dele urinar é pequena. Você faria algum procedimento combinado, então? Uma cistografia e uretrografia combinadas, acredito. Exato. Juliano, alguma investigação adicional? O que você sugeriria aí para esse caso? Juliano, está aí? Acho que o Juliano não está. Então, vamos seguir, Bárbara. O Juliano não está aqui na reunião hoje. Pode passar. Tá. Só complementando o comentário do professor André, no atendimento inicial, devido ao choque, ele já foi submetido a uma laparotomia infraumbilical para o packing pélvico, por causa de sangramento. E por isso que já foi aproveitado e feito aberta mesmo. Tá na descrição. Bom, então ele chegou no nosso ambulatório deambulando, estava com a cistostomia realizando trocas mensais, negava infecção urinária nesse período, e queixava também de perda da função erétil, porém já estava iniciando o processo de recuperação. Referia que às vezes tinha poluição noturna, mas sentia que na hora de ejacular ele sentia que algo parecia que estava obstruído. Então, como o Rodrigo bem comentou, foi solicitada a uretrocistografia retrógrada e miccional, que tem as imagens. Já na fase sem contraste, a gente consegue observar o desalinhamento da síntese pública importante, uma simetria assim, dos acetábulos também, que o paciente ele realmente ficou com uma simetria de membros, mancava um pouquinho, mas conseguia deambular. Então, na fase retrógrada, o contraste, ele progride bem pela uretra peniana, mas ele para em fundo cego, na transição para a uretra bulbar. E depois, sendo injetado o contraste pela cistostomia, não há progressão, ele não passa além do colo vesical. Essa aqui também é uma foto do exame físico do paciente, mostrando a cicatrização por segunda intenção da lesão que ele teve no ósseo muscular. E por conta desse desalinhamento pélvico e lesão de partes moles, a gente só solicitou uma reavaliação da ortopedia para ver se eles não tinham nenhuma programação cirúrgica óssea, mas eles não tinham nenhuma indicação de abordagem, o tratamento seria conservador mesmo, mas ele tinha uma programação com a cirurgia plástica para rodar um retalho miocutâneo e cobrir essa área de afundamento que foi cicatrizada por segunda intenção. E a cirurgia plástica estava aguardando a resolução urológica primeiro, para depois eles programarem esse retalho. Muito bem. Então, vamos discutir um pouco. Essas uretrografias, cistografias combinadas, são sempre bem complicadas de se interpretar, né? Eu gostaria de perguntar para o André, como você faz a investigação desse tipo de paciente, André? Você para na cistografia, você agrega algum exame diferente, como é que seria? Então, Cássio, esse paciente, assim, essa uretrocistografia, ela tá mal feita, né? Ela não está lateralizada, ela está muito anterior. Então, a gente não consegue, há um problema de posicionamento do paciente, que não sei se é a questão ortopédica, mas você vê que essa uretrocistografia está completamente, muito mais numa posição antero-posterior do que numa posição oblíqua, né? Então, isso já dificulta a avaliação. Esse paciente, ele pode ter uma lesão extensa ou ele pode simplesmente não ter aberto o colo vesical, tá? Então, na verdade, a gente não tem aí uma avaliação perfeita da extensão. Às vezes, as lesões, a gravidade da lesão ortopédica, às vezes, impressiona, né? Porque esse paciente, ele pode ou não ter uma lesão tão extensa na uretra, tá? Obviamente que esse desalinhamento ósseo, ele vai dificultar o acesso a essa uretra do paciente, principalmente esse ramo que está mais inferiorizado. Bom, então nesse paciente, eu faço o exame, eu gosto muito de fazer a ressonância nesses casos de uretra posterior. Tem dois exames. Primeiro, a uretrocistografia bem feita, tá? Às vezes você pode repetir essa uretrocistografia fazendo para esse paciente algum tipo de alfa-bloqueador 7 a 10 dias antes da uretrocistografia, que alguns
alguns colegas, eu estou começando a fazer isso agora, ainda não tenho a percepção, mas alguns colegas descrevem que isso pode ajudar a abrir o colo antes do exame, tá? Uma outra opção para avaliar essa uretra proximal é fazer uma cistoscopia flexível, que pode ser feita sob anestesia até no momento do centro cirúrgico, né? Se eu estiver botando esse paciente em sala, eu vou usar um ureteroscópio flexível. 2 exames interessantes, né? A uretroressonância, onde a gente injeta xilocaína pela uretra e a gente consegue, ou na uretroressonância ou na tomografia, ter uma visão melhor tridimensional dessa lesão. Um exame que vocês podem fazer aí, que eu acho bastante interessante, dá imagens muito boas, principalmente para um caso como esse, deixa esse paciente fazendo a tansolosina por um período e injeta contraste pela uretra e pela bexiga e faz uma tomografia, tá? Tomografia permite uma visão tridimensional dessa bacia. Eu gosto da tomografia com injeção de contraste nessas lesões, quando há esse tipo de lesão ortopédica mais grave. Então, se eu pudesse sugerir para você, um exame bem interessante para vocês fazerem, seria uma uretrotomografia ou uma uretroressonância. Se a gente vai operar esse paciente, ele tem uma disfunção erétil, também gosto de fazer o Doppler, tá? Até para a gente ter um registro legal das possíveis lesões. Geralmente, os pacientes têm lesões mais neurológicas do que arteriais. Mas se esse paciente tiver uma lesão arterial definida no Doppler, é importante a gente discutir com ele o risco de piora dessa função sexual ou até mesmo o risco de problemas relacionados à vascularização da uretra no momento da mobilização. Bárbara, aí nós temos algum estudo adicional desse paciente? Sim, foi solicitada uma ressonância magnética realmente com gel via uretral. A seta saiu um pouquinho deslocada aqui, mas é possível ver que a bexiga sem lesões, a assimetria aqui da sínfise púbica, os 2 ossos ali, e a uretra prostática sem lesões, mas na uretra bem membranosa e bulbar, é descrito como uma fibrose com extensão de 6 centímetros, sem perviedade. Então, parece mesmo que aconteceu aquilo que o André havia sugerido, não abriu o colo na uretrocistografia, né? O caso continua um caso bem difícil. Pode seguir, Bárbara, mais um pouquinho. Então, na nossa programação cirúrgica, foi conversado com o paciente todas as possibilidades e que a gente só ia conseguir saber exatamente o que poderia ser feito para ele no intraoperatório, que foi começada a cirurgia com um exame combinado, a fim de decidir se seria possível fazer uma uretroplastia com enxerto, ou às vezes uma uretrostomia perineal, ou abandonar a uretra e fazer uma derivação continente. O paciente estava ciente dessas possibilidades e concordou com todas elas. Eu gostaria de perguntar para o professor Carlos D'Ancona, antes da gente seguir. Professor Carlos, bom dia. Esses casos, eles sempre geram o questionamento com relação à continência do paciente. Às vezes nós vamos ali nos envolver numa cirurgia extremamente complicada e no fim nós vamos ter um paciente que muito provavelmente vai se tornar incontinente, aí nós vamos ter um segundo problema não tão menos complicado para resolver. Como o senhor vê essa situação num paciente com essa característica? Trauma grave. Bom dia a todos. Geralmente, quando se faz essa uretroplastia terminal, parte do esfíncter externo pode ser lesionado, mas tem todo o componente proximal que mantém a continência. Normalmente, os pacientes continuam continentes. No futuro, se depois de tiver um aumento do da próstata, você tiver que fazer uma cirurgia para esse aumento do da próstata, talvez ele perca um pouco da continência. Mas esse paciente geralmente não tem problema inicial sobre continência. Muito bem. Vado, você levaria o paciente para o centro cirúrgico desse mais uma forma ou algum comentário diferente? Eu acho que a avaliação preparatória, pelo menos para mim, está satisfatória. Acho que eu não faria mais nada. Só vou deixar o material para fazer pubectomia à disposição, né? Chance é total de fazer. E isso aí, para mim, já está bom. Então, acho que pode prosseguir o caso. Pode seguir, Bárbara. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a imagem do
a imagem anteroposterior do exame combinado e aqui a imagem nossa oblíqua, que mostrava uma distância de 12 centímetros entre as duas extremidades que terminavam em fundo cego. Foi entrado, então, com cistoscópio flexível pela cistostomia e com BNQ por via uretral. Na cistoscopia, era possível ver que imediatamente após o vero montano já terminava em fundo cego. E aí aqui também, só reforçando, na verdade eu troquei, né, o AP com oblíquo, reforçando também a simetria óssea e a distância muito longa entre as duas extremidades que terminavam em fundo cego da uretra. Muito bem. Alguém queria... Aqui, não, eu queria perguntar para o André, essa distância assusta, André? Partiria para uma uretroplastia? A Bárbara já mostrou o indicado do paciente. Bom, eu queria só fazer um comentário. Naquelas decisões terapêuticas, enxerto a gente geralmente não utiliza na uretra posterior, em casos como esse. Tá? Eu acho que a discussão para esse paciente, ele passa por uma uretroplastia, talvez de forma heróica a rotação de um retalho pediculado prepulcial, e ela fica por aí. Uretrostomia perineal também você não vai conseguir fazer nesse paciente. É só para ter o que discutir com o paciente antes. Eu acho que todos esses pontos que foram colocados são discussões comuns que a gente faz do paciente com uretroplastia. Mas para esse caso, a gente identifica numa derivação urinária ou num acesso perineal. Eu ainda não estou... A gente viu ali cerca de 6 centímetros na ressonância, não é isso? De fibrose, sim. Então, eu não sei se tem 12 centímetros aí, mesmo assim, eu estou um pouco em dúvida ainda se o comprimento é todo esse, mas a gente tem manobras aí para ganhar a uretra. Eu acho que pela posição que está indo, né, esse colo vesical, essa bexiga não subiu tanto, não está lá no meio da pelve. Eu não sei se tem 12 centímetros, estou em dúvida desses 12 centímetros de gap ainda, tá? Mas eu acho que ele tem que ser abordado por via perineal. Só complementando o que o professor D'Ancona falou rapidamente, o achado de um colo aberto ou um colo funcionante na cistoscopia é um dado interessante para prever incontinência urinária pós-operatória. Tem um trabalho do Webster, já publicado muitos anos atrás, mostrando que aqueles pacientes que têm um colo fixo e um colo aberto, ele tem 50% de chance de incontinência urinária pós esse tipo de cirurgia, enquanto a gente tem aí em torno de 3 a 4% normalmente de incontinência. Muito bem. Nesse caso, Bárbara, pode seguir. E aí nós seguimos a discussão. Então, no intraoperatório foi optada pela realização da derivação urinária continente, com conduto de Mitrofanoff, pela dificuldade realmente que a gente teria em conseguir uma uretra pérvia e continente devido às dificuldades. Então, a cirurgia foi sem intercorrência, ele ficou com Mitrofanoff cateterizado e uma cistostomia de segurança e um dreno também de Portovac. Aqui umas fotos do intraoperatório, ele tinha um apêndice bastante longo, favorável à cirurgia, e aqui após já ter feito a maturação do apêndice na mucosa vesical, e eu não tenho foto do aspecto final só no retorno ambulatorial, né? Depois de 2 semanas da cirurgia, ele retornou no ambulatório, que foram retirados os pontos da cirurgia e retirada a sonda que estava cateterizando o conduto. E aí ele foi para casa, já orientado sobre a cateterização. Nesse fator a gente tinha a facilidade que ele era enfermeiro, então ele estava bem habituado já com essas coisas. E aí ele voltou depois já... conseguindo cateterizar com esse aspecto final ali do ósteo, e a única coisa que ele queixou foi que, às vezes, à noite, quando fica muito tempo sem cateterizar, ele sente a bexiga muito cheia e uma discreta resistência na passagem de sonda. Por isso ele acabou pedindo para ficar mais uma semana com a cistostomia para se sentir mais seguro para as cateterizações. Muito bem. E o aspecto da função erétil dele? Você tem alguma informação, Bárbara? Então, ele está em recuperação da função erétil, mas ele não tem a ejaculação. Tá.
Vado, você coloca para o paciente essa decisão de uma abordagem perineal mais extensa, com o risco de você agravar uma disfunção erétil, versus uma derivação com risco, com chance de preservar um pouco melhor essa função? Quando você discute com o paciente? A gente discute, né, se for uma coisa de importância, o paciente tem, vamos colocar assim, não é um paciente mais velho, né, esse paciente mesmo que eu operei 2 semanas atrás, um senhor de 78 anos, né, e curiosamente foi acidentado numa moto. 78 anos numa moto, pois é. Então, sim, a questão maior é que isso aí, como eu saí dessa escola, né, e a gente tem um treinamento extenso e detalhado, extremamente detalhado, com o professor D'Ancona, sobre todos esses aspectos de derivação, ampliação, né, condutos e tudo, tem uma natural tendência e facilidade a fazer esse procedimento. E acaba que você fica nesse mindset, né, vamos colocar assim. Então, essa é só uma questão a falar. Então, sim, as odontoplastia posteriores demoram muito tempo para a gente aprender a fazer, pelo menos na minha experiência pessoal, foi um aprendizado bastante longo e árduo, mas a verdade é que elas vão ficando mais fáceis, né? Entendeu? É o que o André falou, eu não sei se são 12 centímetros mesmo, eu tentaria pelo períneo, experiência de disfunção erétil, é claro que ela ocorre, mas ela não ocorre com tamanha frequência, vamos colocar assim, de qualquer maneira tem recursos para isso depois. Então, urinar pela uretra, né, tem inúmeras, incontáveis vantagens sobre a gente ter um conduto assim. Esse é o que eu acho. Mas, de qualquer forma, a conduta que foi tomada não invalidaria uma eventual abordagem perineal. André, você já teve essa situação ou não? Já tive sim, Cássio. Eu acho assim, eu faço essa discussão, mas a não ser que eu entre pelo períneo e desista da cirurgia e aí passe por um Mitrofanov, que se a cirurgia estiver longa, a gente pode deixar para um segundo tempo, entendeu? Eu já recebi pacientes com Mitrofanov feito, que eu desfiz o Mitrofanov, que na verdade, eu consegui reabordar depois pelo períneo. O períneo dele está íntegro, esse paciente pode ser tentado uma abordagem perineal nele. Só que ele vai ter que ser preparado, ele vai ter que fazer uma pubectomia ali bem extensa, provavelmente, justamente para aquele ramo, né? Se a pelve dele estiver estável, não tem por que a ortopedia abordar essa pelve dele, né? Então, se a ortopedia não mais irá abordar a pelve dele, você precisa fazer uma pubectomia ali, e eu acho que você vai ter um volume de osso grande ali pela pelve. Eu geralmente faço as minhas pubectomias, mas esse talvez seria um caso que eu pedisse um pouco de auxílio de ter um ortopedista por perto, para você fazer uma pubectomia mais extensa por via perineal. Aí é mais pela manipulação deles, eles têm hoje os materiais, as serrinhas mais elétricas, que a gente geralmente não usa, né? Então, até para manipular melhor esse volume de osso que ele tem ali. Se eu pudesse ter um ortopedista por perto, eu teria, senão eu mesmo faria lá com osteótomo e martelinho mesmo. Bem, professor Carlos, algum comentário com relação ao Mitrofanov, com relação a essa decisão de conduta? É uma decisão difícil, né? Porque... Sim, pela extensão, eu considerei, pela superposição do pubis, uma dificuldade muito grande para você chegar nessa uretra proximal. E já fizemos no passado pubectomias, fizemos até no início, fomos visitar o Kate Waterhouse, foi quem preconizou pubectomias ainda com serra de Gide, como hoje em dia já obsoletas. Mas não me senti seguro em fazer uma uretroplastia perineal, por isso que já optei para uma derivação externa. Mas seria muito interessante o Aderivaldo, o André, se pudesse ter uma disponibilidade de vir aqui e tentar fazer uma cirurgia perineal. Isso não invalida. O Mitrofanov, você deixa ele sem cateterizar, ele fecha sozinho. Não tem, assim, não correria mais risco, mas eu gostaria de ter a colaboração deles para fazer essa cirurgia perineal, porque eu não me senti realmente de abrir o períneo e não ter sucesso. Então é melhor você já partir para uma derivação e ganhar o jogo. Também abrir o períneo, não ter sucesso, colocar cicatrizes ali, aí a gente elimina as chances do paciente, né? Então tem esse aspecto também. Mas vamos ver se a gente traz o Aderivaldo aqui para operar um caso interessante desse. Esse é um caso fácil, né, Aderivaldo?
Você que tem Eu experiência. faço. Boa. Eu vou fazer que nem o André, a tela, né? Já que o problema maior, eu acho que aí é a pubectomia, a gente chama ortópio para fazer para a gente, pronto, eu escapo. Eu escapo dessa. O Muito detalhe, só fechando ali. O experiente mora mais perto. André pega o carro e vai. Não, vai ser um prazer se quiserem, mas o detalhe ali é que só prestar atenção no volume de osso de osso que você tem dá para pubectomia, entendeu? Então talvez você tenha que tirar um volume de osso um pouco maior, mas isso não desestabiliza a pelve dele já está refeita, entendeu? Ou não, ou a gente pode ter surpresas extremamente agradáveis nesse tipo de paciente. Nós fizemos no passado muitas pubectomias, eles andam tipo com o pato no primeira semana, 10 dias, depois eles voltam a estabilizar a pelvis e não tem problema de ambulação. Mas como você falou, é a retirada extensa de ossos. E não é tão simples assim, nesse caso. Diferentemente da pubectomia, a pubectomia por via abdominal total, né? Você pode fazer uma pubectomia total por via abdominal, você pode fazer uma pubectomia superior, quando você precisa acessar o colo vesical apenas e descolar a bexiga, ou você pode fazer uma pubectomia inferior. Nesse caso, ele vai ter que fazer uma pubectomia inferior. Mas mesmo a pubectomia inferior pelo períneo, você vai ter um volume ósseo importante para ser retirado. Para mim, é o detalhe principal. E ele já está com o mitrofanof feito. Então, ele só a questão da função sexual, mas você tem como parar se você não conseguir. Você tem como precocemente saber se você vai conseguir avançar na cirurgia ou não. Muito bem, então, discussão muito interessante. Eu acho que esses casos são difíceis. Nós temos aqui que tentar ser o mais resolutivos possível por conta das características aqui do hospital e principalmente por conta da pandemia. Eu acho que pelo menos nós reintegramos o paciente socialmente e ele fica no aguardo aí de alguma conduta adicional. Excelente Bárbara, discussão, viu, Cássio? Excelente discussão. Muito bom. Muito boa discussão. Você tem alguma informação adicional desse paciente, Bárbara? Não, ele está nesse momento agora, essa foto é de ontem. Não, tá. Está se recuperando ainda do enxerto lá da plástica? Tem alguma coisa na região glútea esquerda dele, né? Então, não, ele é só a fixação da sonda, da situação dele, ele fez uma alça e prendeu ali. E eles rodaram um retalho lá no glúteo? Não, então, está aguardando a recuperação urológica para ele programar a plástica. Muito bem. Então, nós paramos por aqui. Eu agradeço novamente a disponibilidade do Vado, do André, de participar da reunião. Acho que enriqueceu muito a nossa discussão. Agradeço a todos. Convido para a próxima reunião na semana que vem, né, às 7h30 da manhã. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Muito boa reunião. Bom dia. Alguém chamou? Doutor Leandro? Isso, é só um instante. Se vocês forem apresentar algum Bom caso dia. de anatomia, eu peço que me avisem hoje, porque é feriado segunda e terça, e por causa dos meus horários na Unicamp, eu preciso fotografar hoje ainda. Tá ok, Leandro. Pode, sem dia. Tá ok. Obrigado.